Sejam bem honestos. Quantos de vocês aqui já se perguntaram por que a história de amor, que parecia perfeita, acabou mais rápido do que o salário que caiu ontem na tua conta? Você entra na relação pensando, agora vai, mas em pouco tempo a união desmorona. Por que é tão difícil fazer um relacionamento durar hoje? Se você está culpando o azar, o karma ou o seu ascendente em peixes e sei lá o que isso significa, relaxa. O problema aqui não é só você. O maior desafio do amor moderno é o cenário em que ele acontece. O casamento ou qualquer união séria não tem mais aquela garantia de estabilidade e durabilidade que existia no passado. Isso porque as condições de existência hoje nos inundam com uma sensação constante de insegurança, incerteza sobre o futuro e efemeridade em todas as relações. O sociólogo Zygmunt Bauman chamou isso de modernidade líquida. Pense na sua vida. Tudo muda o tempo todo. Nada é fixo. Nossos laços amorosos são diretamente afetados, ficando permeados por essa mesma incerteza sobre a própria continuidade. Na prática, isso significa que os elos que antes uniam as escolhas individuais em projetos coletivos simplesmente se desmancharam. Sabe aqueles valores à moda antiga, tipo compromisso, honestidade, solidez, aquilo que seu pai, seu avô ou uma pessoa mais velha sempre fala? Muitos de nós, inconscientemente, os vemos, vemos esses valores como armadilhas que devemos evitar a qualquer custo. É o famoso, se não for para ser leve, eu nem saio de casa. A verdade é que a vida a dois hoje traz mais desafios do que no passado. Se antigamente as instituições mantinham um casal unido, fosse por obrigação ou por tradição, hoje o vínculo amoroso depende inteiramente do investimento constante de ambos os parceiros. E como nossa mente está viciada em incerteza, a instabilidade dos contratos da vida moderna mina a nossa esperança de permanecer sempre juntos. Se você não acredita que vai durar, por que se esforçar para resolver os conflitos? Meus amiguinhos, não é só a sociedade que ferra com a gente. Nós mesmos estamos sabotando o amor ao transformá-lo em algo descartável. De amor eterno a relacionamento puro, a ditadura do cancelamento. Se o casamento tradicional era um contrato de longo prazo com multa pesada, o que temos hoje é o relacionamento puro, como definiu certa vez o sociólogo Anthony Giddens. Presta atenção, porque esse conceito é a chave para entender o cancelamento na vida a dois. Você entra nesse relacionamento pelo que você pode ganhar. Qual é a moeda de troca? O grau de satisfação emocional que você consegue obter. As recompensas emocionais são a única base para que o relacionamento continue. Se a satisfação some, a relação pode ser rompida por qualquer um dos parceiros a qualquer tempo. É quase como um modelo Netflix. Se o serviço não tiver à altura das suas expectativas, você aperta o botão de cancelar a assinatura. Simples. A gente acaba entrando em algo que talvez podemos chamar de paradoxo da liberdade. Parece bom, né? Finalmente um relacionamento democrático. Ele valoriza o diálogo aberto, a igualdade de direitos, o respeito mútuo e a responsabilidade. Giddens até fala de uma democracia das emoções. Mas aqui está o plot twist tão doloroso. Embora valorizemos todos esses ideais, as condições de mantê-los são mais frágeis do que nunca. Essa liberdade toda, na verdade, acaba se revertendo em insegurança. E o que realmente mata a paciência e o compromisso
é a era da instantaneidade. Pense bem, vivemos em um mundo 24/7, onde não precisamos adiar desejos ou necessidades. Queremos tudo agora. Essa é a soberania do processo primário. O bebê interno que existe em nós e exige pronto atendimento e satisfação. Se o amor exige tempo, trabalho e principalmente a postergação do desejo, ou seja, a aceitação da frustração, essa cultura de satisfação imediata o afasta. O consumismo nos treinou psicologicamente para o descarte, e isso inclui o descarte de pessoas. Se eu posso trocar de celular quando ele falha, por que não trocar de parceiro quando ele me frustra? A nossa capacidade de tolerar o outro foi diminuindo com o passar do tempo. Cada vez mais toleramos menos quem está perto da gente. O problema é que esse mundo não foi feito para vínculos duradouros, para aproximação real ou para a grupalização. Narciso no espelho, quando o amor é apenas um elogio ao meu ego. Se as condições externas são ruins, as internas são piores. O que impede a durabilidade de um relacionamento, no fundo, é o seu ego. Para que um relacionamento sobreviva à fase da paixão, você precisa de uma coisa chamada disponibilidade psíquica para reconhecer o outro. Em outras palavras, a sua alteridade. Liv Strömquist, uma quadrinista sueca, eu acho, ela certa vez fez um livro que se chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Esse livro ele é muito interessante, ele é feito em formato de quadrinhos, explicando que o grande desafio da nossa sociedade hoje é encontrar no outro alteridade. O que é isso? É ver no outro um detalhe que só ele tem. A gente tem muita dificuldade em reconhecer as diferenças que tem no outro. A gente tem muita dificuldade em reconhecer que o outro que a gente está se relacionando pode ser alguém raro. É sair da sua cabeça e ver que o parceiro é uma pessoa separada, com defeitos e qualidades que não foram escolhidas por você. Mas a nossa cultura narcísica nos manda fazer o oposto. Estamos mais interessados em ser ouvidos, em falar de nós, do que em realmente escutar, refletir, construir um pensamento compartilhado. Se o amor de verdade exige tempo e grande disponibilidade, optar por ficar só é a saída fácil. Amar, segundo a psicanálise, dá trabalho, e o ganho não é imediato. O ganho real é a transformação do eu na experiência da intersubjetividade. Inter significa entre subjetividades, a sua e a do outro. Como que a maioria dos relacionamentos começa? Resposta curta: pela porta da ilusão. No início, a gente só vê o similar e o parecido. O amor constrói a fantasia de ter encontrado o objeto mítico, a metade da laranja perdida, a tampa da sua panela. O parceiro se torna a corporificação do nosso ego ideal, forjado no modelo onipotente do narcisismo infantil. Nossas escolhas amorosas muitas vezes partem desse modelo do narcisismo onipotente infantil. Vemos o outro como indispensável ao nosso equilíbrio. A relação se torna rígida porque a presença do parceiro ajuda a lutar contra uma parte recalcada nossa. O problema é que esse amor primário é selvagem, quer devorar, possuir e controlar o objeto, negando qualquer diferença. Aí a desilusão intervém. O outro inevitavelmente demonstra ser diferente, ter falhas ou não cumprir o papel de espelho perfeito. Quando isso acontece, o encanto se perde. Amor vira guerra, fúria, ciúme extremo e a síndrome de Medeia. O que acontece quando essa ilusão de completude se quebra? O amor pode se transformar em paixão, uma perversão do amor.
Não estamos mais na ordem do desejo, mas na ordem da necessidade. A necessidade imperiosa de fazer perdurar aquela fusão arcaica e a onipotência infantil. O objeto é insubstituível e sua perda é sentida como aniquilamento do sujeito. Essa perda não é só do parceiro, é sentido como a perda da parte de si, o que impede a superação da dor. É uma dor que vira uma ferida narcísica. Quando um indivíduo com fragilidade narcísica sente que o objeto amado deixa de viver de acordo com as suas expectativas, ele é tomado pela fúria narcísica. Essa fúria é uma resposta a uma ferida narcísica real ou antecipada e exige vingança. O objetivo é destruir o ofensor, fazê-lo passar pelo mesmo sofrimento e humilhação que você viveu na separação. A irracionalidade da vingança revela uma agressividade arcaica. O parceiro se transforma em traidor simplesmente por existir fora da relação e por ser independente. Diante de toda essa instabilidade na vida amorosa moderna, o ciúme extremo surge como uma tentativa desesperada de controle da vida. É uma busca dolorosa para gerenciar a nova condição da experiência amorosa. A fúria narcísica tem reflexos dramáticos na vida real, como, por exemplo, na alienação parental, quando um genitor usa os filhos para atingir o ex-parceiro. O complexo de Medeia, que na história é uma mãe que destrói o que é mais caro ao pai, ilustra o extremo destrutivo de quem, sentindo-se traído, humilhado e abandonado, libera o ódio e o desejo de vingança. Para essa pessoa, o amor e a sua perda é sentido como uma devastação. O amor se torna um vício. O parceiro é visto como objeto de posse. O antídoto, os 4 R's e o trabalho psíquico inegociável. A crise e a adversidade são inerentes à dinâmica de qualquer vínculo. O problema não é o conflito, mas o que você faz com ele. Para construir algo sólido, é preciso que você saia do seu modo bebê chorão e finalmente entre no modo adulto responsável. É aqui que entram os 4 R's do vínculo, postulados por Albert Eiger, um terapeuta familiar e psicanalista. Esses 4 R's são basicamente reciprocidade, respeito, reconhecimento e responsabilidade. 1. Reciprocidade. É um investimento criativo de ambos, onde a troca há vida. 2. Respeito. Supõe a ausência de maus julgamentos e a capacidade de aceitar a singularidade do outro, que é ao mesmo tempo próximo e diferente. 3. Responsabilidade. É a capacidade ética da dupla de se responsabilizar pelas dificuldades e conflitos. A responsabilidade nos leva a desejar nos aproximar do outro e cuidar dele, ao contrário da culpa, que é paralisante. E 4, que é o R mais difícil, reconhecimento. Se a gente não consegue reconhecer o outro, a relação não dura. O ego precisa que o outro reconheça, mas o outro resiste a essa demanda para preservar a própria identidade. Esse paradoxo gera um mal-estar. Se a dupla não aguenta esse movimento, o vínculo não se sustenta. E o que é reconhecer? É perceber que você conhece menos seu parceiro do que supunha. É admitir que ele tem uma parte obscura e singular. Reconhecer exige que você aceite a diferença, as próprias faltas e o que há de positivo no outro. A verdade é que não há fórmula mágica para um amor duradouro. O que garante a vivacidade, a criatividade e a inovação para a vida do casal é a presença constante de uma capacidade da dupla de olhar para as diferenças e expectativas frustradas e, assim, elaborá-las. Quando o relacionamento termina e a gente fica preso ao ressentimento, é porque não conseguimos assumir a responsabilidade pela nossa participação na história.
O ressentido da relação só vê uma lógica binária, bom ou mal, vítima ou culpado. Ele não consegue fazer o trabalho de luto necessário para desinvestir o ex-parceiro e recuperar as partes de si que foram projetadas. Uma pessoa assim, ela não consegue compreender as contradições da vida. Muita gente, ela acaba sendo binária, né? Ou ela acha que ela é a vítima de um relacionamento, ou ela se vê completamente culpada. Ela esquece que ao invés da palavra ou, né, ou você é bom ou você é ruim, existe o artigo e, que você pode ser ao mesmo tempo vítima e culpado de uma relação, né? Quando a gente consegue substituir o ou pelo e, isso acaba ampliando os nossos horizontes dentro de um relacionamento. Para durar, é preciso compromisso e trabalho psíquico para pensar as dificuldades. É aceitar que o amor não é um filme da Disney, mas uma arena onde você precisa batalhar pelo diálogo, pela diferença e pelo respeito. O verdadeiro prêmio do amor não é a ausência de conflitos, mas a transformação que você conquista ao lado de alguém, que aceita ser e te permite ser imperfeito. Se esse vídeo fez você pensar, compartilha com a pessoa que está do seu lado, com seu parceiro ou com a sua parceira. O primeiro passo para a durabilidade do seu relacionamento é o reconhecimento. E, sobretudo, reconhecer que um relacionamento dá trabalho.